Meu nome é Gabriela Alves Brasil, sou assistente social, residente do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade da ESCS. E eu venho apresentar meu trabalho, um relato de experiência sobre as contribuições do NASF no monitoramento de pacientes suspeitos da Covid. Bem, é importante localizar o momento que estamos, né? É um momento de pandemia devido ao novo coronavírus. É um vírus que está em processo ainda de estudos para aprimorar as formas de intervenção e cuidado às pessoas que foram infectadas, né? E o impacto da pandemia trouxe como urgente reformular os processos de trabalho da saúde. Então, isso exigiu de todas as equipes um repensar sobre as ofertas de cuidado, como seriam feitos, e muitos serviços foram suspensos, então teve que se repensar novas formas, né, de oferta desses serviços. O NASF, onde aconteceu a minha experiência, é o NASF do Itapuã, da UBS 1. Ele é composto por profissionais da nutrição, terapia ocupacional, serviço social, fisioterapia, fonoaudiologia e psicologia. O NASF ele se organizou internamente de uma forma a atender as equipes da unidade. A unidade ela é composta de 9 equipes de estratégia de saúde da família. E nessa organização interna, o NASF se dividiu em duplas de profissionais para cada 3 equipes de estratégia de saúde da família, de forma a permitir que esses profissionais sejam as referências dessas ESPs para acompanhamento, intervenções e facilitar as articulações internas. As contribuições dos profissionais residentes em saúde. É importante informar que apenas 2 profissionais do NASF eram preceptoras dos programas de residência, assistente social e a terapeuta ocupacional. O NASF recebia residentes de 3 programas de residência, um da UNB, da Fiocruz e da ESCS. Para essa reorganização interna dos processos de trabalho com a contribuição dos residentes, a distribuição dos profissionais de maio a agosto seguiu essa divisão deste quadro. A dupla de fonoaudióloga e psicóloga não tinham profissionais residentes na sua composição interna, por não serem preceptoras, mas elas acompanhavam 3 ESPs. A assistente social e o nutricionista estavam com o suporte de uma terapeuta ocupacional, um educador físico, uma sanitarista residentes e acompanhavam 3 ESPs. A dupla de fisioterapeuta e terapia ocupacional recebiam a contribuição dos profissionais residentes, assistente social, psicólogo, nutricionista e a outra terapeuta ocupacional residente, e acompanhavam 3 ESPs. Essa última dupla tinha um profissional residente a mais devido a fisioterapeuta ser 20 horas. Monitoramento dos casos suspeitos. Segundo essas novas reformulações dos processos de trabalho, surgiu a necessidade de se acompanhar, monitorar os casos que deram entrada nas unidades básicas de saúde e que são suspeitos de infecção, né, pelo novo coronavírus. Então, a Secretaria Estadual de Saúde do Distrito Federal emitiu notas técnicas orientando como deveriam ser esses monitoramentos. O documento mais norteador das possibilidades de intervenção do NASF foi emitido em junho de 2020 e intitulado Reorganização do Processo de Trabalho do NASF no contexto de pandemia e o cuidado em saúde a partir do território. Neste documento, ele reorganiza as atuações do NASF neste momento
e ele dá importantes apontamentos sobre como o monitoramento deve ser realizado e por que o monitoramento é realizado pelo NASF. O telemonitoramento ele deve servir, portanto, como um acompanhamento das condições clínicas relacionadas à COVID, mas também um momento fundamental de fazer uma abordagem psicossocial. E, portanto, é um diferencial do monitoramento que está sendo realizado pelos profissionais do NASF. Processo de monitoramento. Primeiro, o paciente busca a unidade com alguns sintomas gripais, suspeitos de COVID, e a partir dessa chegada ele é encaminhado para a sala de avaliação. Na sala de avaliação de síndrome gripal, a equipe realiza o atendimento, os profissionais colhem os dados do paciente e realizam a notificação. Depois os dados são repassados à gerência da unidade, que organiza em tabelas separadas por equipes. Na unidade, como eu falei, são 9 equipes ESFs. Na gerência tem uma residente de saúde coletiva da UNB e ela realizava o trabalho de organizar essas planilhas, alimentar essas tabelas, construir o georreferenciamento, que também foi uma iniciativa da unidade para acompanhar os casos suspeitos de COVID. E com os dados gerais que a residente ela organizava, foi construído também um boletim epidemiológico da unidade por inteiro. Os dados que foram direcionados para listas por equipe ficam sob responsabilidades profissionais do NASF, seguindo aquelas divisões anteriormente mencionadas. E a partir de então são realizados os telemonitoramento dos pacientes. E a partir dos relatos e das evoluções dos sintomas, é realizada uma classificação de forma a evidenciar os casos mais graves e os possíveis altas do monitoramento. A classificação dos casos monitorados. As classificações eram feitas com base em cores, para poder acompanhar a evolução de cada paciente. A cor azul era considerado o caso já recuperado dos sintomas e, portanto, recebia a alta do monitoramento. Isso era independente do diagnóstico clínico, porque nós acompanhávamos casos de pacientes que tinham sido confirmados para COVID a partir de testes ou avaliação clínica. Mas nós também acompanhávamos casos em que o teste não foi feito, ou, enfim, não tinha sido confirmado para a COVID, mas era considerado suspeito. Então, se ele estivesse tudo bem, ele recebia a alta e era classificado como azul. Já verde era para quando os pacientes estavam bem dos sintomas, mas ainda estavam dentro da janela epidemiológica de monitoramento de 14 dias e que fazia necessário mais um contato para poder confirmar se estava tudo certo e ele receber alta. Amarelo já eram os casos que eles tinham alguma complicação dos sintomas e que tinha que ser acompanhado por mais dias, ou então que eles estavam no início do monitoramento. Já vermelho eram os casos que apresentavam alguma situação crítica, tendo até sido internados, ou enfim, estavam com alguma questão, e que precisavam de uma atenção do monitoramento, né, da equipe, como também da unidade. Então, ele era considerado um caso vermelho. Já o rosa era para os casos em que não foi possível realizar nenhum contato com o paciente e que seria necessário que o agente comunitário de saúde fosse fazer uma visita domiciliar para saber se estava tudo bem e quais eram os andamentos do caso. As informações obtidas para o monitoramento. Após as ligações, cada profissional evoluía na tabela as informações de cada paciente e as informações mais relevantes eram a confirmação do diagnóstico, se o paciente tinha realizado o teste para COVID, qual era o resultado, ou a avaliação clínica, né, confirmando o diagnóstico. A confirmação dos sintomas que o paciente vinha sentindo, informações sobre o estado geral de saúde, para classificação segundo a evolução do quadro. Pessoas com quem o paciente havia tido contato, informações sobre situação socioeconômica, para poder encaminhar para o serviço social caso seja necessário, e informações de âmbito geral, para saber o estado, confirmação de dados pessoais também eram importantes no monitoramento. As contribuições dos boletins epidemiológicos. Com os dados do monitoramento compilados, eram construídos gráficos para o boletim epidemiológico de cada equipe. Cada equipe tinha o seu boletim.
Posteriormente, esses boletins eram apresentados às ESFs para que elas pudessem visualizar o trabalho que elas vinham realizando dentro da sala de avaliação de síndrome gripal, porque muitas equipes não estavam tendo uma visão do seu trabalho realizado ali dentro da sala, devido ao grande volume de trabalho que elas estavam realizando, e elas não conseguiam visualizar quais daqueles pacientes que elas tinham atendido, de fato, eram das suas equipes de referência, né? Então, por isso era importante um boletim epidemiológico da sua equipe. E aí, a partir disso, elas compreenderiam os casos que a unidade vinha acompanhando e como é que a pandemia vinha se desenvolvendo, enfim, impactando a sua comunidade de referência, né? Essa daí é a imagem de um boletim epidemiológico de uma das equipes monitoradas. A formulação dos boletins epidemiológicos poderá construir um retrato dos territórios dentro da pandemia, subsidiando tomada de decisões para ações de promoção, prevenção, atenção e saúde dentro do contexto atual, mas principalmente no pós-pandemia. Só foi possível a construção desse material por existir uma equipe de saúde alinhada com as diretrizes de atenção primária, que busca refletir a realidade, podendo se voltar para a pesquisa e a atuação em saúde multiprofissional, onde a presença dos profissionais residentes em saúde foram de suma importância para o monitoramento que foi realizado, e que os boletins fossem fruto desse trabalho em equipe. Sem os residentes, possivelmente essa ação do boletim epidemiológico com retrato da comunidade não teria sido possível de ser realizado devido ao volume de pacientes que davam entrada na unidade, o volume de trabalho que não deixou de existir e que só foi possível com a presença dos residentes no cenário. As contribuições dessa iniciativa poderão germinar frutos significativos para a unidade de saúde, trabalhar com o seu território e tendo um registro da pandemia, como ela atingiu esse território, que é a responsabilidade das ESFs, né? É um retrato muito preciso do desdobramento da pandemia dentro do Itapuã, nas áreas em que é a responsabilidade da unidade, né? Então, é uma ferramenta muito importante que foi construída durante esse período e que subsidiará muitas ações posteriores, né? Eu gostaria muito de agradecer à equipe do NASF Itapuã e aos residentes que foram meus colegas durante esse período. Foi uma experiência importante de se pensar a saúde, de pensar ações que a gente pudesse estar desenvolvendo em prol das nossas comunidades, do nosso território, e que tenho certeza que será uma ferramenta interessante de se pensar ações para essas áreas, né? Pensar como a pandemia, de fato, se espalhou dentro dessa região. Então, eu gostaria muito de agradecer e desejar que sejam realizados ótimos trabalhos.